E aí, salve galera! Como é que vocês estão? Galera, pra quem não me conhece ainda, eu sou a Krika, eu faço grafite, eu também faço outras artes por aqui e por ali. Galera, o vídeo de hoje é respondendo as perguntas de um amigo meu que é grafiteiro e que também dá aula, ele é professor de artes, para uma galerinha aí do 7º ano, pessoal mais ou menos de 12, 13 anos. E aí eu resolvi também mostrar aqui essas perguntas para vocês, porque muitos de vocês me fazem essas perguntas também. E para vocês que não sabem ainda do meu trabalho no Instagram, já acompanha aqui o meu Instagram. Aproveita, já se inscreve nesse canal, já curte e compartilha pra galera aqui, beleza? Então bora lá bater esse papo, minha gente! Vai segurando. Eu comecei a gostar de arte porque na minha casa a minha mãe trabalhava com arte, ela dava aula de artes e artesanato. E ela pintava quadros, ela pintava uns vasos. E quando criança eu via muito, né, ela fazer esse trabalho. E isso me chamou a atenção. Eu acho que foi por isso que eu comecei a gostar de artes, né. Na escola também, quando eu era pequenininha, eu lembrei agora que quando eu tava lá no prezinho, a minha professora dava muitos desenhos pra gente pintar, pra gente desenhar. E aí foi onde eu comecei também a mexer com cores, com lápis de cor, com giz. E aí tudo isso acho que foi me estimulando, assim. Foi meio que natural. Bom, a próxima pergunta é: quando você começou a trabalhar com ilustração e grafite? Bom, eu comecei fazendo grafite na adolescência. E na verdade eu não achava que isso ia ser um trabalho na minha vida. Ele era um hobby e com o tempo foi se transformando em trabalho. Quando eu entrei na faculdade em 2004, foi quando eu comecei a perceber que as coisas que eu gostava de fazer de arte podia me render dinheiro. Então eu comecei a entrar nesse mundo assim de interagir com coisas que eu ainda não tinha explorado, como por exemplo a ilustração. Eu nesse período comecei a pesquisar um pouco mais do que eu queria fazer dentro da minha área de arte, né? Porque eu estava estudando designer na época. E aí foi nesse momento que eu identifiquei que o grafite também poderia ser parte do meu trabalho. Como eu vi que tinha ainda uma deficiência de chegar à cultura das artes visuais para alguns lugares, por exemplo, a periferia, eu decidi que eu ia também trabalhar em projeto social. E aí foi por aí que eu comecei a trabalhar com grafite, assim. E junto a isso, como a ilustração também me chamava muita atenção, eu defini que eu também seria ilustradora, né? E que, claro, ia demandar tempo e estudo para isso. E aí eu fui buscando conhecer mais ilustradores, como que seria esse trabalho, né? Porque no mundo da ilustração existe muitas categorias e muitas formas de você ilustrar. E até o momento, quando eu tava bem novinha, fazendo toda essa caminhada, começar, eu não entendia muito, assim, o mundo da ilustração. Então, eu fui entendendo, fui estudando, fui desenhando, fui pensando na mensagem que a gente tem que passar também através de uma ilustração. E foi assim que começou a minha carreira também como ilustradora. Como foi decidir que você seria grafiteira? As pessoas aceitaram bem? Vamos lá, essa história passa um filme na minha cabeça. Quando eu decidi que ia ser grafiteira, foi quando eu comecei a entender melhor o que era o movimento hip hop. Lá nos anos de 1999, eu e alguns amigos meus se interessavam muito em andar de skate, e outras pessoas que não andavam de skate se interessavam muito em estar junto com a gente. E aí a gente descobriu as casas de cultura. As casas de cultura foi, acho que, fundamental para eu entender esse lugar que eu ocupo hoje. O que acontecia na casa de cultura? Casa de cultura, como o nome diz, cultura, né?
que reúne vários tipos de cultura. No movimento hip hop foi que eu me encontrei, e aí foi que eu encontrei também outras pessoas como eu, que gostava de fazer coisas diferentes. Foi quando eu percebi que dentro da cultura hip hop tinha grafiteiros. E eu não sabia o que era grafiteiros, eu não sabia o que era o grafite ainda, tudo era muito novo pra mim. Eu tinha acho que uns 15 anos na época. E aí foi quando foi a primeira vez que eu me deparei com um grafiteiro. A gente se encontrava, rabiscava umas folhas de sulfite, colocava numa pasta. E aí a gente também trocava muito desenho um com o outro, a gente trocava folhinha, né? E aí foi nesse momento que eu decidi que eu ia ser grafiteira, né? Que eu ia começar a fazer meus grafites, as minhas letras, os meus personagens no papel. E que depois que eu tivesse uma coragem, eu ia começar a pintar na parede, né? Não foi assim, tipo, direto. Foi tipo um processo. E depois, quando eu comecei a fazer o meu primeiro grafite, que aí que eu senti de verdade que era esse universo, né? Se ia ser difícil pra mim, se não ia ser difícil. Pra eu que comecei lá nos anos de 2001, eu senti que eu tinha uma boa aceitação da galera. Eu não tive muitos problemas no início, porque o início também tinha muita gente bem novinha começando. E quem já tava no rolê há um tempo, assim, tipo... eu não tinha muito acesso a essa galera. Então a galera com quem eu convivi me ajudou bastante. Tanto os meus colegas de escola, quanto os meus amigos de adolescência e outros amigos que entraram na minha vida no grafite com o passar dos anos. Eu não senti muita dificuldade. E aí isso me ajudou bastante a ter coragem pra ir na rua pintar e fazer o que eu queria fazer, né? Que era fazer grafite. Quais dificuldades você encontrou sendo negra, grafiteira e mulher? Nossa, que combo essa pergunta, hein? Eu sou filha de um casal interracial. O que significa isso? De raças diferentes. No caso, minha mãe é negra, retinta, e o meu pai é uma pessoa branca. E isso, na minha vida inteira, foi uma situação de enfrentamento contra o racismo, porque a minha mãe sempre sofreu racismo de várias formas, né? Sendo ela uma mulher de pele escura, uma mulher retinta, ela já sofreu racismo direto. Então, quando eu era criança, ela andava comigo e falava assim, não deixa ninguém me chamar de morena, porque eu sou negra, e a minha raça é linda, e o meu povo veio raptado da África. Eu sempre, desde criancinha, ouvia isso. Porque a minha mãe, ela tinha medo de eu me tornar uma pessoa racista. Na verdade, para vocês entenderem melhor, me tornar uma pessoa que reproduz o racismo. Por eu ter a pele mais clara, né? Por ter puxado um pouco mais da cor de pele do meu pai. Então minha mãe, ela achava que se eu não tivesse essa educação, eu ia renegar a raça dela. E eu acho que isso foi muito importante para minha construção social, assim, desde pequena. Eu, quando era criança, eu vi minha mãe sofrer racismo na minha frente de diversas formas. Como, por exemplo, quando a minha mãe ia na escola, na reunião da escola, as pessoas ficavam perguntando se ela era minha mãe. E imagina você, mãe de uma criança que tem a pele clara, ter que ficar toda vez explicando que o pai da criança é branco. Então minha mãe passou por isso, eu passei por isso e eu cresci com essa revolta dentro de mim das pessoas ter esse racismo velado, né? Que é esse racismo de minha mãe não pode ser minha mãe, por que minha mãe não pode ser minha mãe? Na verdade, sobre tudo isso, eu reflito muito sobre como as pessoas me leem nesse universo. E eu tenho meu posicionamento pro lado negro da força, sim. Eu me identifico. E essa é a minha luta. Enfrentar tudo isso durante a vida, né? Eu percebi que comigo era muito velado mesmo, assim. E muito difícil, porque as pessoas me chamavam de beleza exótica. E aí, isso, na verdade, dentro do movimento hip hop, dentro do grafite, o que eu posso dizer é que esse lugar me acolheu e me fez entender cada vez mais quem eu era. Então, acho que
sendo mulher, também nesse aspecto dentro do grafite, o que eu posso dizer agora é que a maior dificuldade que eu encontrei dentro do grafite sendo mulher foi ser forte, porque eu sou uma pessoa de opinião. E eu acho que isso incomoda muita gente. Mas eu sinto muito, né? Fazer o quê? Eu gosto muito de ser autêntica. E quando a gente é autêntico, a gente acaba provocando reações nas pessoas, né? E sendo mulher e grafiteira, eu percebi que eu tinha que me impor, ter uma postura dentro desse rolê, que é difícil, né? É muito difícil. O que foi mais difícil na sua carreira? Carreira, né? Vamos começar por essa palavrinha mágica. Primeiro que eu tava fazendo as coisas sem pensar muito, assim, se isso ia ser uma carreira única ou não. Porque eu comecei fazendo grafite, entrei na faculdade de design por causa também que eu fazia grafite, e eu gostava muito de ilustração e pensei, eu quero também me tornar ilustradora. E eu também passei por um processo que eu não acreditava que o meu trabalho artístico poderia dar resultado, me dar dinheiro, tudo isso aí que a gente acaba crendo quando a gente ouve muitas pessoas falar, mas isso dá dinheiro? Você tem certeza? Essa vida de artista é muito difícil. Então eu tinha uma falsa ideia de que ser artista no Brasil seria muito difícil. Então eu tinha um pé no chão, né? E pensei, eu vou ser designer, e aí eu também vou trabalhar com grafite, né? Vou fazer as minhas coisas que tiver que fazer, vou pintar na rua, vou pintar com meus amigos, vou participar de projeto. E também vou fazer ilustrações, porque eu quero ser ilustradora, então eu vou ser freela de ilustração. Eu tive que me organizar. Então acho que a maior dificuldade na minha carreira ao todo foi lidar comigo mesma, lidar com os meus pensamentos e com as minhas dores. O que você mais gosta na sua carreira? O que eu mais amo, na verdade, na minha carreira, não é o que eu mais gosto, o que eu mais amo é que eu posso fazer coisas muito diferentes. Eu tenho liberdade criativa e isso é uma coisa natural minha, principalmente porque eu desenho, porque eu trabalho com isso e eu tô o tempo todo com a mente criativa, né? Eu gosto muito de poder ser livre dentro do que eu faço. O que eu mais gosto dentro do que eu faço é poder conhecer muitas pessoas. Eu acho que eu tenho muitos amigos e muitas pessoas diferentes ao meu redor, porque o meu trabalho, ele transita em muitos lugares, então isso também é muito legal. Poder viajar também é muito legal com o meu trabalho, porque é uma coisa que eu amo fazer. Me dedicar ao desenho, porque eu amo o que eu faço e eu acho que eu me divirto também fazendo o que eu faço. Quando você começou com essa carreira, pensava que ia chegar em um nível tão alto? Essa pergunta é uma pergunta que às vezes eu fico também me perguntando, sabe? Porque pensar há 10 anos atrás, por exemplo, era muito diferente de hoje, assim. Na verdade, quando eu comecei a fazer grafite, quando eu comecei a estudar designer e quando eu comecei no processo de trabalhar com ilustração, cada um desses lugares ia me dando um norte e me mostrando possibilidades. Aí foi onde eu fui percebendo onde eu poderia chegar. E se eu ia chegar tão alto, isso é uma coisa que eu nunca imaginei mesmo, assim, lá atrás. É legal ver você fazer essa retrospectiva na sua cabeça de quando você começa e de onde você tá hoje. Mas eu acho que todo profissional de qualquer área, isso vale para todas as áreas, eu acho, que quanto mais você faz, quanto mais você se dedica, quanto mais você ama o que você faz, essas coisas automaticamente vão acontecer. Que foi o que aconteceu na minha vida. O meu trabalho, ele é feito com amor e automaticamente pessoas se encantaram por ele. E acho que é por isso que eu cheguei tão longe. Como foi a entrada no Maurício de Souza? Eu recebi um convite do Donas da Rua, participei do Donas da Rua, foi um projeto onde a gente tinha que fazer a releitura de uma das personagens da Turma da Mônica. A partir disso que a gente começou a estabelecer um contato. Depois eu fui convidada
para participar de uma homenagem ao Maurício de Souza. Aí, nesse momento, eu não conhecia ele pessoalmente, nem ele me conhecia. Foi muito especial esse momento, né? Passado um tempo, eu participei de uma seleção da Maurício de Souza. E aí, eu fui chamada para trabalhar lá. E hoje, eu estou lá já faz 2 anos. Quando você entrou no Maurício de Souza, teve algum preconceito ou se sentiu excluída? Quando eu entrei na Maurício de Souza, eu fui muito abraçada pelas equipes e todo mundo se respeita muito lá dentro. Principalmente porque tem algumas políticas de conduta, né, da empresa e tudo mais. Eu sou uma pessoa que, mesmo se eu sentir algum tipo de preconceito, independente da empresa, independente do lugar, eu vou me posicionar. Então, eu acho que por eu ter essa postura mais forte, de não querer que ninguém passe por cima de mim, ou de outras pessoas que eu acho que pode ser minoria, ou que tem alguma questão, isso é injusto. Então, lá na Maurício de Souza, eu não sinto isso, muito pelo contrário, é uma empresa bem legal, assim, que trata todos os funcionários muito bem. O que é mais legal em trabalhar na Maurício de Souza? Você já criou algum personagem ou inspirou algum? Bom, o que é mais legal de trabalhar na Maurício de Souza é que eu tenho a possibilidade de estar em contato com vários artistas incríveis que eu também já admirava e que hoje eu trabalho do lado deles, assim. Pra mim, estar perto de pessoas criativas e que são de pensamentos diferentes como o meu é importante também. Você já criou algum personagem ou inspirou algum? Eu vou falar de uma inspiração que eu acho que a Maurício de Souza, a própria Maurício de Souza também já abertamente falou comigo sobre isso, sobre se inspirar um pouco, né, na personagem Milena através de mim também. Porque no período que a gente tava no projeto do Donas da Rua, existiam muitos questionamentos sobre personagens negros, né? Não tem nas histórias em quadrinhos, não tem história de animação. E aí, nesse processo, eles estavam criando a Milena. E aí eu, no próprio projeto Donas da Rua, eu já tinha questionado isso também, né? A falta de personagens negros também na Turma da Mônica. Então, acho que dessa forma eu pude contribuir. Eu faço alguns rafes de desenhos também, que é para os projetos que eu trabalho, né? Alguns projetos exclusivos da Turma da Mônica que a gente precisa fazer um desenho e mandar para o estúdio. Então, eu também ajudo nessa parte em projetos que eu tô trabalhando. O que o grafite representa para você e o que você mais gosta no grafite? Primeira coisa, o grafite representa tudo na minha vida, né? Eu amo o grafite, é o que vem primeiro de tudo. Grafite é a minha vida, eu costumo dizer que ele é meu estilo de vida. E o que eu mais gosto no grafite é tudo que ele representa e todos os lugares que ele pôde me levar até hoje, assim, e conhecer todas as coisas que eu conheço até hoje. E a coisa que eu mais amo é ver que a evolução, ela é constante dentro do grafite. Eu percebi dentro do que eu faço a minha evolução, assim. A minha evolução enquanto artista, a minha evolução enquanto pessoa. Qual é o seu trabalho preferido? Atualmente, o meu preferido agora é a Em Pena, porque foi o maior trabalho que eu já fiz na minha vida e foi o maior desafio que eu enfrentei até hoje. É um trabalho muito especial, era um grande sonho conquistar esse lugar. Mas o meu trabalho, eu gosto de muitas coisas. Eu gosto de vários lugares que eu pintei, de várias artes que eu deixei por aí, de algumas ilustrações que eu fiz. Então, assim, eu tenho alguns preferidos, eu não tenho um só preferido. E aí eu vou convidar vocês a ir lá no meu Instagram para olhar bastante os trabalhos e eu vou deixar essa pergunta para vocês. Qual que é o trabalho que vocês mais gostam? E aí vocês comentam aqui para mim, tá bom? Quais são os artistas que me inspiram? Eu tenho vários artistas que me inspiram, eu tenho várias categorias que me inspiram, vai de artistas internacionais a nacionais. Então eu fiz uma lista aqui, gente, eu vou ler para vocês, tá? Que, por exemplo, vou começar com Frank Morrison. Frank Morrison é um artista negro e que faz pinturas de pessoas negras.
E ele retrata muito, assim, a galera do Bronx, o movimento hip hop, o jazz. Eu gosto muito do estilo dele. Ele faz uns personagens com os brações, assim, compridões e tal. A próxima artista que eu amo é a Shellac. A Shellac é canadense, mas a Shellac também... A Shellac tem um trabalho muito bonito, colorido. Ela faz grandes painéis também. E me inspira bastante as cores que ela usa. O próximo artista é um grande amigo meu, é um artista negro, o nome dele é Consp, então já aproveita para acompanhar o trabalho desse artista também. O Consp, ele trabalha com a figura da negritude já há muitos anos e eu acho que ele tem um trabalho incrível, é uma grande inspiração para mim também. O próximo artista, eu tive a oportunidade de conhecer de perto o trabalho dele, é o Winch. O Winch, a primeira vez que eu vi o trabalho dele foi no Chile mesmo. O trabalho dele estava num grande painel, numa empena gigantesca. Acho que foi a primeira vez que eu vi uma empena real na minha frente, assim. E foi através desse trabalho que eu me identifiquei e pensei, um dia quero fazer isso na minha vida, sabe? Pintar um prédio. E vamos para a última pergunta, né? A gente chegou ao final dessa enquete. O que é a arte para você? E o que ela representa na sua vida? Gente, a arte é a minha razão de viver, né? Acreditar na arte que eu faço me levou para muitas coisas. E acreditar que era possível ser artista, fazendo tudo o que eu faço, me moldou nesse universo. Então a arte, ela é minha essência. E aí, galera, vocês curtiram as respostas? Eu curti muito fazer esse vídeo. Se vocês quiserem que eu faça vídeos como esse, então já comenta aqui embaixo que eu vou querer saber se vocês querem que eu responda mais perguntas aí de vocês. E aí eu vou selecionar essas perguntas e aí eu faço um próximo vídeo. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, não deixa de curtir o vídeo porque é muito importante. E compartilha pra galera, pra esse povo saber que tem eu aqui falando de grafite nesse universo do YouTube, beleza? Eu vou ficando por aqui, gente. Beijos e até a próxima.